Graça e paz, irmãos. Amém? Gostaria que você chegasse próximo ao seu familiar. Quem não tem, se aproxime de alguém. Dá a mão aí. Vamos ficar em pé. Na mão, marido, esposa. Amém. Vem aqui, mais fácil vocês quatro virem aqui comigo com o Mateus. Cláudia, vem para cá. Dá a mão para Manu. Vamos orar pela nossa família. Nossa família de sangue, nossa família do coração. Alguém adota o Luiz aí, por favor? Fica com alguém aí. Não fica sozinho, não. Josué disse que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos orado. Nossa família é constante ataque do inimigo. Mas isso está quebrado sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Josué disse que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós vamos orar já, começar a agradecer o que Deus vai de fazer na nossa família. Toda contenda, toda confusão, toda confusão financeira, toda confusão na área da saúde vai ser quebrada agora em nome de Jesus. Nós vamos orar, você vai orar pela sua família. O Espírito Santo vai colocar aí um familiar seu para quem você precisa orar. Ele está precisando da tua oração, do teu clamor agora. Nós vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a nossa família em tuas mãos. Nossa esposa, nossos filhos, nossa irmã, nossos sobrinhos, tios, avós, pai, mãe, em nome de Jesus, primos, primas, sogro, sogra, genro, nora, neto, bisneto, em nome de Jesus, nós colocamos e entregamos a nossa família diante do teu altar. Senhor, tem situações que nós conseguimos fazer, nós conseguimos ajudar, nós conseguimos ajustar, mas tem situações que é tu, Senhor, que pode fazer. Tem famílias aqui que precisam de um milagre, Pai. E só o Teu poder pode, Senhor, realizar esse milagre. Só o Teu poder pode quebrar barreiras, quebrar correntes, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora todo vício, toda enfermidade. Aquelas pessoas que estão presas, Senhor, sobre vícios, ó Pai. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Que haja cura, que haja libertação sobre a nossa família. Senhor, que o inimigo não venha se andar mais sobre as nossas vidas. Cobre-nos com teu sangue, Senhor. Envia o teu exército, os teus anjos para nos proteger, papai, em nome de Jesus. Que nós possamos estar revestidos do teu poder. E onde nós passarmos, a nossa família possa ser alcançada em reuniões de família, onde nós estivermos, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, os nossos familiares serão tocados e transformados pelo poder do teu Espírito Santo. E assim nós entregamos e consagramos a nossa família em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Pode sentar em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Culto gostoso, né, irmãos? A gente poder louvar, adorar o Senhor. Muito bom estar na presença de Deus. Sentir realmente Deus tão pertinho assim de nós, né? E glória a Deus porque tudo que a gente tem falado, tudo que nós temos ministrado aqui sempre vem de encontro à palavra, sempre vem de encontro àquilo que Deus quer falar conosco. E na verdade, se os irmãos repararem nos últimos cultos, Deus tem tratado muito conosco, não só num sentido individual, né? O Senhor falou conosco lá no último culto, lá no culto de domingo, de Dia das Mães, quando queria tratar conosco, para a gente não atrapalhar ali a obra de Deus nas nossas vidas. Deus estava falando conosco, mas Ele estava falando conosco como igreja também. Na quarta-feira, quando nós ouvimos ali a ministração sobre Deus
estar trabalhando em favor daqueles que nele esperam, lá em Isaías, foi uma palavra que realmente veio ao nosso encontro, nos confortar, mas também nos trazer um entendimento que, mesmo que em algum momento a gente ache que Deus está em silêncio, que Deus está quietinho, que a gente está tentando ouvir a voz de Deus, a gente não está entendendo, que ali era um momento em que Deus realmente estava trabalhando e que a gente precisava buscá-lo e confiar. E isso também é algo que Deus tratou no nosso coração. Às vezes a gente acha no individual, mas não é só no individual, é para a igreja. Tudo que Deus faz aqui conosco é para a igreja dele. Quando Deus nos abençoa, Ele traz uma bênção, Ele te abençoa, isso é algo tão grandioso, tão maravilhoso da parte de Deus, que também abençoa a vida daqueles que estão à nossa volta, da igreja do Senhor. E hoje Deus quer falar conosco justamente sobre isso, sobre a igreja dele. E eu queria convidar os irmãos a abrirem lá em Colossenses 3. Nós vamos ver a partir do verso 11. Eu estou na King James. Colossenses 3, nós vamos ver a partir do 11. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Assim, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. O 16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Amém? Só até aqui. Aqui, essa carta, Paulo escreveu à igreja que estava lá em Colosso. Era uma igreja que, assim como todas as outras que foram constituídas naquela época, logo após a ida de Jesus aos céus, foi uma igreja que enfrentava também muitas dificuldades, principalmente por conta da população onde ela estava ali inserida, pelos costumes, pelas religiões também, porque era uma cidade politeísta, então eles adoravam outros deuses também, e consideravam ali Jesus Cristo como se fosse só mais um Deus, e isso foi algo que a igreja ali encontrou muita dificuldade no começo, quando ela foi instituída, não só para tratar com as pessoas que estavam ali, mas para internamente elas também se tratarem, se estruturarem, conhecerem verdadeiramente o ensinamento da palavra de Deus, para elas poderem transmitir àqueles que estavam ali naquela cidade.
Quando Paulo escreve essa carta, Paulo ele está em uma prisão. Ele estava preso justamente por pregar o Evangelho. E isso a gente repara lá no finzinho do capítulo 4, quando ele termina essa carta, que ele está falando que está escrevendo ela algemado. Isso ele fala lá no capítulo 4. Mas Paulo ele sabia como que era essa igreja de Colosso. Ele sabia que eram pessoas ali que haviam se convertido de verdade, que elas tinham conhecido verdadeiramente o Evangelho, que elas reconheciam Jesus como Salvador, elas tinham entendimento sobre o poder de Deus, elas tinham conhecimento ali sobre a graça e o Espírito Santo de Deus. E ali Paulo, na verdade, ele está fazendo alguns alertas, ele está relembrando, ele está trazendo ali, na verdade, reafirmando alguns ensinamentos para que aquele povo possa se lembrar, para que aquele povo não esqueça, para que a fé daquele povo seja renovada. Paulo sempre teve esse cuidado nas cartas que ele escrevia para as igrejas, ou que ele instituiu, ou que ele ajudou a instituir, de relembrar os ensinamentos, de tratar, de trazer a memória ali do povo, para eles não se esquecerem, porque as lutas eram constantes. E hoje Deus está falando conosco dessa forma, como se Deus tivesse escrito uma cartinha aqui para a CCV Vila Galvão. É como se Deus estivesse falando, olha, não é Colosso, mas ali na Vila Galvão tem um povo ali que precisa ouvir uma cartinha, precisa ouvir um texto, que eles precisam ouvir algumas instruções, porque é a igreja de Deus, é a igreja de Cristo. Amém? E sabe, irmãos, ao longo dessa semana Deus falou muitas coisas comigo, todas vindo sempre no mesmo sentido, no mesmo foco. E eu não achava que eu ia ministrar, que eu ia trazer a palavra hoje, também nem sabia o que falar. Mas ontem, quando a gente estava em um momento em família, ali em comunhão, antes até de ir lá para esse momento, eu estava até conversando com Deus e estava falando que eu estava ficando doido, porque Deus tinha falado muitas coisas comigo, e eu não sabia o que falar, eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que escrever, e eu não sabia nem como expressar tudo aquilo que Deus tinha falado para mim. Era como se fosse um borbulhão de ideias na minha cabeça, e eu mesmo, para eu entender tudo aquilo, para mim estava difícil. Mas aí naquele momento de comunhão, naquele momento de família, Deus confirmou que eu não estava ficando louco. Glória a Deus, aleluia. Realmente Deus confirmou aquilo que Ele tinha para falar conosco, Ele confirmou ali na comunhão em família. E eu achei muito legal isso que a gente fez agora de orar pelas famílias. Para mim é como se fosse o mesmo processo que aconteceu hoje, é como se Deus estivesse trazendo aqui. E é interessante como Deus fala conosco hoje nesse sentido de igreja, num sentido coletivo. Porque quando a gente trata de igreja, a gente está falando da noiva de Cristo. E o processo de salvação inclui a gente estar inserido em um corpo, inclui nós estarmos inseridos em uma igreja. E nós vamos falar hoje um pouquinho disso. Nós vamos ver lá no verso 11, que nós acabamos de ler. A palavra do Senhor está falando assim: nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse falando assim: não há diferença de etnias, não há diferença de raças, não há diferença de posições sociais, vamos assim dizer. Cristo é tudo, habita em todos, todos vocês são vistos igualmente pela parte de Deus. E sabe, irmãos, isso tudo foi concretizado, isso tudo foi ensinado por Jesus ao longo da vida dele, ao longo do ministério dele, mas ele concretizou isso, ele mostrou isso na cruz. E sabe, nós como igreja às vezes deixamos de falar muito da cruz, às vezes a gente trata muito o nosso eu, sobre tratarmos as nossas imperfeições, sobre nos tratar, sobre pedirmos direcionamento à luz da palavra de Deus. E às vezes a gente se esquece lá de trás do princípio, que tem que ser o nosso firmamento. Então eu queria ler com os irmãos, lá em Lucas 23, o Luiz vai me ajudar. Lucas 23, no verso 33.
Lucas 23, no verso 33, está falando assim: quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com todos os criminosos, um à direita e outro à esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sortes. Uma grande multidão estava presente e a tudo observava, enquanto as autoridades o ridicularizavam, exclamando: salvou os outros, pois agora salve-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Da mesma forma, os soldados se aproximaram e também dele zombavam, oferecendo a ele vinagre. E o provocavam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também havia sido afixada uma inscrição acima dele, onde se lia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu, afirmando: nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena de nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mais algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe assegurou: com toda a certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Jesus já havia falado sobre a morte dele, ele já havia falado sobre a missão dele nessa terra. Se nós formos olhar, eu peguei só 2 versículos para a gente ter uma referência. Lá em Mateus 18 ele vai falar: porque o Filho do Homem veio para salvar aquele que estava perdido. Nós podemos ver também lá em Lucas capítulo 5 que ele vai falar: não vim para convocar os justos, mas vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus, quando ele veio aqui nesse mundo, ele se preparou ao longo de muito tempo. A gente fala que ele se preparou, mas na verdade ele é o Filho de Deus, né? Ele não precisava disso. Mas ele aguardou o tempo certo para ele iniciar o ministério dele, para ele iniciar as obras que ele haveria de fazer. E todas elas eram baseadas nisso: eu vim para aqueles que precisam, eu vim para trazer arrependimento àqueles que precisam, eu vim para os doentes, porque os sãos não vão precisar disso, não vão precisar de mim. Quando a gente chega ali naquele momento na cruz, o que representou aquilo, Jesus ser crucificado com 2 ladrões, não fala ali: Jesus foi crucificado com 2 judeus, não fala Jesus foi crucificado ali com 2 gentios, com gregos. Jesus foi crucificado com 2 ladrões. Quando a gente olha ali para esse evento, para esse momento, que a gente vê que Jesus ali foi considerado como se fosse um dos ladrões, uma pessoa que merecia aquela morte, é como se hoje isso trouxesse um ensinamento e refletisse para nós o seguinte: poxa, Jesus estando ali na cruz, ele se entregando por nós, naquele momento, ele olhou para aquele ladrão, que talvez teve uma vida, não sei se completamente fora dos caminhos de Deus, ou se ele se desviou ao longo do caminho, mas ali em um curto espaço de tempo, ele olhou para aquele coração, ele olhou para aquele homem, ele não o julgou, ele simplesmente falou: olha, ele entendeu que eu sou filho de Deus, ele entendeu que existe salvação para ele. E quando aquele homem fala para Jesus: olha, lembra-te de mim, Jesus fala: olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Tinham diversas pessoas ali que estavam vendo aquele evento, tinham magistrados, tinham judeus, alguns dos discípulos que acompanharam Jesus, tinham muitas pessoas ali. Jesus podia ter falado isso para qualquer um. Jesus podia ter virado ali para qualquer um, até mesmo para os discípulos dele, e dado algum recado: olha, fiquem tranquilos, vocês estarão comigo em breve. Mas não, ali naquele momento ele falou para aquele ladrão, para aquele homem, e isso serviu como se fosse para cumprir as palavras dele, para falar: olha, eu vim para aqueles que precisam. Está vendo esse ladrão aqui na cruz? Ele precisa, ele precisava.
Foi um evento ali que Jesus trouxe para justamente marcar isso que nós lemos aqui em Colossenses 11, porque não há distinção, não há variação. Jesus olha para nós como se fosse todos iguais, e é assim que foi instituída a igreja, com diversas pessoas, cada um tem um jeito, cada um tem um costume, às vezes cada um veio de uma região, cada um tem lá a sua nacionalidade, às vezes podem ter algumas nacionalidades ali dentro da igreja, mas quem forma a igreja é Cristo, quem forma isso é Jesus. E nós, como igreja, não cabe julgar quem está aqui ou não, muito pelo contrário, a nossa parte é aceitar, é amar, e é entender que nós fazemos parte desse corpo, é entender que Deus, quando Ele traz pessoas aqui, Ele traz pessoas para fazerem parte desse corpo, Ele traz pessoas aqui para serem membros. O cabeça da igreja, seja a igrejinha aqui da CCV Vila Galvão, seja uma igrejinha lá no Lago dos Patos, seja uma igreja ali no Tremembé, seja em qualquer lugar, Ele é o Deus, Ele é o cabeça, é Ele quem coordena, é Ele quem comanda, e nós somos parte desse corpo, não partes separadas. Jesus não fez a gente, não trouxe a gente aqui dentro da igreja para sermos separados, Ele trouxe a gente para ser unido, Ele trouxe para fazer um corpo unido, um corpo que funciona com todo mundo junto, um corpo onde o Espírito Santo flui com todo mundo junto, um corpo onde Ele tem liberdade para falar, para agir, para curar, para transformar, através de qualquer um. Nós estamos na igreja porque um dia nós ouvimos a voz do Senhor, nós aceitamos Jesus, nós reconhecemos a voz dEle, o chamado que Ele tem para nossas vidas, e a partir disso nós estamos em busca da santificação, porque se nós fôssemos santos, irmãos, a gente já estaria com o Senhor na glória, mas nós não somos, nós estamos buscando esse processo. A santificação é um processo e não é um processo fácil, é um processo que nós vamos enfrentar lutas, é um processo que nós vamos enfrentar batalhas, nós vamos enfrentar diversos obstáculos, mas é justamente para a gente aprender, para a gente se corrigir, para Deus tratar muitas coisas em nós. Isso nós não passamos sozinhos, nós passamos em comunhão com a igreja. Deus nos trata em comunhão com a igreja, porque a nossa dificuldade, nós também podemos compartilhar com os nossos irmãos e pedirmos ajuda nesse tratamento. Isso acontece, irmãos, justamente porque Ele vem buscar a sua igreja, Ele vem buscar a sua noiva. Se nós formos ver em Efésios 5, o verso 25 está falando assim: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Então Jesus fez isso por nós, justamente para que fôssemos santificados. Só que a partir do momento que a gente aceita Jesus, nós não somos santos, nós reconhecemos Ele como o único Senhor e Salvador, nosso nome é escrito no livro da vida, mas aí a gente começa esse processo de santificação, para que quando vier o dia, quando chegar o grande dia, quando o Senhor vier nos buscar, para que a gente seja encontrado como essa igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, como essa igreja que o Senhor quer que a gente seja, e quem direciona os nossos caminhos, quem orienta os nossos caminhos até a gente chegar lá, é o Senhor. É o Senhor. E hoje, irmãos, Ele está falando conosco para que você, como membro, também seja atuante, para que você também faça parte disso, para que você, dentro da igreja do Senhor, para que você exerça a sua função, para que você entenda que aquilo que Deus te chamou para fazer, aquilo que arde no seu coração que você tem para fazer, você tem que correr em busca disso, você tem que lutar, você tem que cumprir o chamado de Deus, porque isso também faz parte do corpo. Através disso você vai abençoar o corpo, você vai abençoar as vidas que estão aqui, você também vai crescer junto com a igreja e vai fazer a igreja crescer, porque a igreja precisa de você. Nós somos um corpo,
Não adianta um só cumprir o chamado de Deus. Não adianta dois só cumprirem. Quando nós estivermos correndo todos juntos para o mesmo alvo, aí sim Deus faz essa igreja aprimorar e crescer e crescer. Amém? Eu vou voltar lá para o texto inicial, justamente para falar disso. Esse processo de santificação não é fácil. Lá nos versos 12 e 13, que a gente leu em Colossenses, está falando assim: assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Sabe, irmãos, eu vejo aqui nesse texto coisas que a gente tenta buscar todo dia. Quem de nós tem um coração pleno? Pleno é repleto, é transbordando, é completo, de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Quem tem um coração completo dessas características? É difícil. É difícil. Mas aqui Paulo, quando está falando com aquela igreja, ele ainda põe um porém no verso 13, porque ele fala: zelem uns pelos outros, ou em outras palavras, cuidem uns dos outros, tenham atenção, tenham carinho uns com os outros e perdoem-se mutuamente. Então o que ele estava querendo dizer aqui? Que lá dentro da igreja pode ser que algum irmão cometa uma falha, algum erro, pode ser que alguém ali no meio daquele tempo erre. E se acontecer algum erro, o que nós vamos fazer? Nós vamos perder a paciência, nós vamos perder a mansidão? Não, irmãos. Se algum de nós aqui em nosso meio errar, o que nós vamos fazer? Perdoar-vos mutuamente, conversar com o irmão, chamar o irmão aqui e falar: irmão, eu errei, você errou, então vamos conversar juntos, vamos nos perdoar. Olha, o meu erro é esse, o seu erro é esse, vamos nos perdoar. E é assim que Deus abençoa a nossa comunhão, é assim que Deus faz a igreja crescer. Isso é um processo de amadurecimento. E às vezes a gente acha, irmãos, que viver na graça é fácil. Vivermos nesse novo tempo que Cristo nos trouxe, que é fácil. A gente acha que podemos errar, que podemos cometer qualquer erro, que é só a gente se achegar diante de Deus e pedir perdão. Mas não é muito bem assim, não. Jesus, quando ele veio aqui, ele mesmo falou que ele veio para cumprir a lei. Mas ele não veio só para cumprir a lei. Ele veio para pegar essa reguinha aqui da lei e trazer um pouquinho mais em cima. Tem um texto que eu acredito que os irmãos vão se lembrar, que é o texto da mulher adúltera. Vocês se lembram da mulher adúltera? Lá em João 8 fala sobre isso. E quando Jesus está com aquela mulher, fala que os fariseus pegaram aquela mulher em adultério e levaram diante dele e falaram: olha, pela lei de Moisés está falando que nós temos que apedrejá-la. E você diz o quê? Eles sempre procuravam algo ali para tentar Jesus. Eles sempre procuravam algo ali para mostrar que Jesus estava errado, para tirar ali as palavras de Jesus, para distorcer, para tentar mostrar que talvez ele fosse um mentiroso. Mas ali, Jesus naquele momento, vendo aquela situação, fala que num primeiro momento ele nem se importou, que ele estava escrevendo na areia, e os homens insistiram com ele, ele falou: olha, tudo bem, realmente se ela pecou, então qualquer de vocês que nunca tenha errado na vida, que nunca tenha cometido um pecado, que atire a pedra. E quando ele fala isso, irmãos, é algo tão profundo, porque fala que as pessoas foram tendo em sua consciência a lembrança dos erros ali, que as pessoas foram se lembrando, e cada um em sua consciência foi pensando nisso e foram se retirando, até o momento que ficou somente Jesus e aquela mulher. Agora, irmãos, Jesus era um homem que havia pecado? Não, né? Então Jesus podia ter pegado a pedra, não podia? Podia ter tirado aquela pedrinha nela, não podia?
uma, duas, três, não sei. Mas ele, como filho de Deus, ele fez o quê? Ele cumpriu a lei. Ele falou: olha, realmente você que errou, você que pecou, você merece. Mas cadê os acusadores que estavam aqui te acusando, apontando o dedo? Ela falou: olha, não tem mais ninguém. Ele fala: eu também não vou te acusar. Vai, não peques mais. Vai, não erre mais. Jesus, ele pegou aquilo ali, ele deu, é como se ele tivesse subido e falado assim: olha, vocês que procuram só cumprir, eu não estou mostrando isso para vocês, eu estou mostrando o coração. É o coração, é o arrependimento. É isso que ele veio mostrar ali para aquela mulher. Ele deu para ela uma nova chance. Isso já aconteceu no Antigo Testamento. Davi não foi um homem que adulterou? Davi adulterou. E ele era um homem que, se fosse para ser segundo ali a lei, a regra, a escrita certinha, ele deveria ter sido apedrejado também. O rei de Israel ia ser apedrejado. Mas ali o profeta Natan chegou diante dele, ele rasgou as suas vestes, ele se arrependeu, ele proferiu ali as palavras, falou: olha, você vai perder o seu filho, mas você vai continuar como rei, você vai continuar aqui reinando. Então, a consequência do pecado dele veio, mas o que Deus estava mostrando ali naquela situação também não é o cumprir ali, era o coração. Era justamente o que Davi estava apresentando diante de Deus, que era um coração contrito e quebrantado. E para nós, irmãos, como igreja, nós também temos que entender isso, que muitas vezes pode ser que o nosso irmão erre, pode ser que a gente erre, mas não é porque a gente quer o mal de ninguém, muito pelo contrário, a gente quer que a igreja cresça, nós queremos ver todos crescendo, e nós, não só aqui nesse ambiente, mas nós compartilhamos isso com a nossa família, com aqueles que nós conhecemos, às vezes no nosso ambiente de trabalho, em qualquer lugar que a gente entre, nós temos que ter esse coração, que ao invés de pensar, abrir a nossa boca para julgar, para falar, para apontar, que a gente pense antes o que Jesus ia fazer, porque Jesus ali já estava instituindo esse conceito de igreja, ele perdoou aquela mulher, ele deu para ela uma nova chance, assim como ele deu para nós. E é por isso que ali o apóstolo Paulo estava falando para aquela igreja: olha, perdoem-se mutuamente, perdoem-se uns aos outros. E isso, irmãos, é uma forma da gente não deixar o inimigo entrar dentro da igreja. Isso é algo que a gente tem que vigiar constantemente, porque a igreja, quando ela é fortalecida no amor, que é o elo perfeito que une a igreja, o inimigo ele tenta entrar e destruir. Ele tenta achar um caminho, uma brechinha, uma portinha para tentar nos destruir. E o inimigo, ele não vai atacar a sua vida só porque ele quer destruir você. Ele vai querer entrar na sua vida porque ele quer destruir a sua família, porque ele quer roubar aquilo que é mais precioso seu, sua família, sua igreja. Ele quer achar uma brecha para destruir tudo. Mas Deus, que é rico em amor, que é rico em misericórdia, que é rico em graça, Ele sempre nos dá a oportunidade de termos esse escape. Ele sempre nos dá a oportunidade de vencermos o tentador. E é isso que nós temos que buscar todos os dias, estarmos vigilantes e atentos, porque o Senhor, Ele quer um fortalecimento nosso, Ele quer que a gente dê um passo adiante. E é justamente sobre isso que nós vamos falar, sobre o amor também, que é o que está lá no verso 14. No verso 14, o apóstolo Paulo estava falando para aquela igreja: acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Quando ele está falando aqui de amor, irmãos, existem 3 tipos de amor que a Bíblia vai nos mostrar. Existe um amor eros, que seria um amor entre um casal, né, homem e mulher. Existe um amor ali que é o filos, que seria um amor fraternal, um amor entre irmãos. E existe o amor ágape, que seria um amor genuíno, um amor puro, e eles figuram isso, comparam isso com o amor de Cristo com a igreja. É um amor que, como diz lá em 1 Coríntios 13, ele não inveja, ele não tem ciúme, ele não se vangloria, é um amor puro. É esse amor que o apóstolo Paulo está falando aqui no verso 14. Ele está falando do amor que é puro. Ele não está falando daquele amor assim, eu só tenho que conviver e está tudo bem.
Ele está falando de um amor que é puro, um amor que é genuíno, um amor que não coloca barreiras ou circunstâncias para amar, condições para amar. Ele está falando que é um amor puro. É esse amor que fala lá em 1 Coríntios. O amor que, quando o apóstolo Paulo ali está descrevendo os dons, fala, olha, mesmo que a gente tenha esses dons, mesmo que a gente fale a língua dos anjos, mesmo que a gente fale isso, que a gente faça aquilo, se não tiver amor, se não tiver o amor dentro da igreja de Cristo, se não tiver o amor, que é o elo perfeito, que liga os dons, que liga a igreja, que une a igreja, nada vai acontecer, ela não vai ser nada. E glória a Deus, porque a nossa igreja é uma igreja que tem essa característica de amor. Glória a Deus, porque desde o nascimento aqui da igreja a gente sempre viu isso. Muitas pessoas, quando vinham de fora, falavam isso: olha, eu me sinto amado aqui. É uma igreja que acolhe, é uma igreja que transparece. E sabe, irmãos, esse amor tem que tratar os nossos corações. E esse amor tem que ser abundante em nossos corações. Isso, irmãos, talvez se você não se sinta com esse amor, ou se você não se sinta amado, ou se você não tenha sentido isso ainda, pode pedir para Deus, porque você está numa igreja que vive o verdadeiro amor. Hoje você está em um lugar que cultiva esse verdadeiro amor. E talvez se você não esteja enxergando isso, seja o primeiro passo que você tenha que dar com o Senhor. Senhor, eu quero sentir esse amor. É um amor verdadeiro. É um amor que eu creio que eu vou sentir, que eu não vou pôr barreiras, que eu não vou pôr dificuldades, que eu não vou pôr circunstâncias, mas que eu vou te amar, que eu vou ver o Senhor agindo na minha vida, que através da minha vida eu vou poder abençoar a vida dos meus irmãos, que através da minha vida eu também vou poder contribuir com o crescimento da igreja. Esse amor, aquele amor que é especial. Até porque o nosso Deus é amor. É isso que fala lá em 1 João 4, que o nosso Deus é amor. Foi a ordem mais importante que o Senhor nos deu. Quando perguntaram lá em Mateus 22, Senhor, quais são os mandamentos que nós devemos cumprir? Quais são os mais importantes? Jesus Cristo falou, olha, ame a Deus sobre todas as coisas. Esse é amor ágape. E ame ao próximo como a si mesmo. Mas não é qualquer amor. É esse amor ágape. É um amor que exige um pouquinho de nós, é um amor um pouquinho mais, vamos assim dizer, um pouquinho mais difícil de praticar, porque a gente tem que abrir mão de algumas coisas em nós. Mas isso, irmãos, não é problema, não é dificuldade. Quando a gente entende que Deus é o Senhor das nossas vidas, isso não é um problema. Isso não é uma barreira, isso não é uma circunstância. Quando a gente entende que Deus nos fez para um propósito, isso não se torna uma barreira na nossa vida. E justamente isso, Deus nos chama a atenção. Nós somos convocados para sermos membros de um só corpo. O apóstolo Paulo está falando aqui, no verso 15 em Colossenses. Seja a paz de Cristo juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Sabe, Jesus nos convida para fazer parte desse corpo. Jesus nos convida para fazermos parte, não só de vivermos a nossa vida, mas de nós vivermos um propósito maior. Igual eu estava falando aqui no começo, às vezes a gente vem para a igreja e a gente pede, Senhor, eu preciso de um direcionamento, eu preciso ser tratado, eu preciso de luz para os meus caminhos. E o Senhor é fiel e justo, Ele abençoa, Ele te mostra. Mas entendam, Deus ele faz isso sempre com um propósito. É porque a sua vida é luz nesse mundo. Você representa onde você entra, onde você chega, a presença de Deus naquele lugar, o reino de Deus naquele lugar. Quando você vem para cá, aqui é um lugar que você é tratado, que você é ensinado, onde a palavra de Deus é cultivada, onde sementes são plantadas nos seus corações. Para quê? Para germinar e dar fruto. Porque o Senhor falou que nos chamou para darmos frutos. Frutos que permaneçam, frutos de arrependimento, fruto que as pessoas vejam em nós a obra do Senhor. E é por isso que esse amor tem que permanecer em nossos corações. Tudo que nós fizermos, entendam, irmãos, é para o nosso crescimento coletivo. Hoje a sua disposição, hoje você dobrando o seu joelho na sua casa e orando, você vindo aqui para a casa do Senhor e orando,
você dispor a trabalhar aqui na casa de Deus, você trazer convidados, você trazer pessoas, você preparar uma palavra, você trabalhar na mesa de som, você está aqui trabalhando no louvor, você está contribuindo para o crescimento da igreja, você está cultivando o crescimento da igreja. Isso tudo tem que ser feito com amor, com esse amor. Sabe, quando eu for tocar teclado aqui, eu não tenho que pensar que eu estou tocando porque é legal, eu tenho que pensar que eu tenho que tocar o meu melhor aqui porque alguém vai sentir algo da parte de Deus. Alguém vai sentir algo da parte de Deus. E se eu não vier aqui pensando isso, se eu não vier tocar aqui pensando isso, como é que Deus vai fluir através de nós? Aqueles que ministram, se não vierem aqui ministrar pensando, Deus, eu estou aqui para falar a sua palavra, o que o Senhor quer falar com a igreja? Se nós não viermos aqui ministrar isso, como é que Deus vai falar com a igreja? Aqueles que ministram louvor, se não se não sentirem da parte de Deus esse sentimento, Deus, é um momento que eu preciso orar, tem vidas aqui que precisam de oração, estou sentindo que... Se essas pessoas não se deixarem ser conduzidas pela presença de Deus, como é que Deus vai falar com a igreja? O Senhor é misericordioso porque Ele fala. Talvez em algum momento em que a gente está aqui em comunhão, a gente não se sinta tão bem, a gente está meio quietinho, a gente quer ficar meio de lado, só a gente e Deus. E Deus trata e Deus fala com a sua igreja. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer pessoas excluídas. Deus não quer que a gente fique de fora. Deus quer que a gente seja unido. Deus quer um corpo unido. Deus chamou a todos nós, cada um com a sua função, cada um com o seu dom, cada um com o seu ministério, e glória a Deus por isso, porque eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda, senão não vou crescer. O pastor precisa da nossa ajuda, senão não vai crescer. A pastora precisa da nossa ajuda, senão não vai crescer. Nós precisamos também da ajuda deles, porque sem eles a gente não vai crescer. E isso, irmãos, é que é viver no coletivo. Isso é que é viver a igreja de Cristo. Amém? Os versos 16 e 17. Os versos 16 e 17 estão falando assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Tudo o que a gente faz, irmãos, é por intermédio do nome de Jesus, é por intermédio dele, por conta de tudo que ele fez por nós, por conta daquela morte na cruz, por conta de todos os ensinamentos, ele nos trouxe até aqui. E Deus, ele é tão bom, que desde aquela época que ele se entregou na cruz, que ele foi levado aos céus, que a igreja do Senhor começou a ser instituída, ele cuidou em cada pequeno detalhe, para que a palavra dele chegasse até os dias de hoje, sem ser alterada, para que a palavra de Cristo chegasse aqui e pudesse falar aos nossos corações. Ele cuidou desde aquela época para que a igreja de Cristo se mantivesse, e a igreja de Cristo passou por muita luta, lutas que às vezes a gente nem imagina. Alguns podem pensar, mas a igreja antiga não passou pelo coronavírus como nós passamos. Amém, mas eles passaram por outras lutas que nós não enfrentamos. Perseguições, talvez momentos que eles não podiam nem sequer compartilhar ali a festa, não podiam morrer. Mas Deus fez com que a igreja se mantivesse firme até hoje. Deus manteve a igreja dele de pé, porque existem ainda muitas pessoas que precisam ser salvas. Existem muitas pessoas ainda que precisam conhecer ao Senhor. E Ele está nos chamando para que a gente possa ser essas pessoas que levem a palavra dEle, que deem frutos. Claro que algumas vezes o fruto que você vai dar não vai estar aqui, nessa unidade, nessa parte, nesse cômodo da casa de Deus, vai estar em outro. Mas com certeza Deus quer te usar para trazer vidas para esse cômodo também, para você ser luz na vida de pessoas, para que as pessoas falem, nossa, que Deus é esse que você serve, que tem algo especial na sua vida. E é por intermédio dele que nós fazemos.
A igreja é um lugar muito especial, irmãos. É um lugar que nela nós recebemos toda a orientação para o nosso caminho. A palavra do Senhor fala lá em Salmo 119: luz para o meu caminho é a tua palavra, lâmpada para os meus pés. Onde nós compartilhamos a palavra de Deus? Óbvio, você compartilha na tua casa, você tem um momento de comunhão com o Senhor, mas aqui nós fazemos um momento em que o Senhor fala conosco, porque onde tem 2 ou mais reunidos no nome dEle, Ele está ali presente. Ele está ali para falar com a igreja, Ele está ali para cuidar com a igreja, Ele está ali para tratar com a igreja. Então, quando você vem aqui, você recebe o que? É luz para o teu caminho, é direção para o teu caminho, para o que você precisa fazer. Aqui, irmãos, em comunhão, é quando Deus se faz presente, é onde Cristo se apresenta, é onde Ele se apresenta, é onde Ele manifesta o agir dEle em nossas vidas. É na igreja que nós recebemos os dons de Cristo, é onde nós recebemos ali a nossa porção para a gente continuar fazendo a obra dEle. É onde o Senhor manifesta em nós os dons, os frutos, o fruto do Espírito. É onde Deus manifesta em nós para que a gente possa ajudar os nossos irmãos, para que a gente possa compartilhar algo da parte de Deus com os nossos irmãos. É na congregação, é junto com os nossos irmãos que nós entoamos louvores a Deus e é onde nós podemos nos achegar mais perto do Senhor. E eu coloquei isso em destaque aqui, irmãos, porque quantas vezes nós não chegamos aqui na casa de Deus cansados, sobrecarregados. A gente chega e fala que está só o pó. Dias assim que você está, como o Yuri vem virado trabalhando e chega aqui, ele falou, estou pela misericórdia, e está mesmo. Deus trouxe pela misericórdia, mas quando sai renovado. Sai renovado, sai com o coração cheio, sai assim como se tivesse recarregado ali a bateria no 220 e está pronto para outra. Isso, irmãos, a gente só vive na igreja, isso a gente só vive em comunhão, isso a gente só vive quando estamos aqui mantendo esse amor, mantendo esse elo. Na igreja nós recebemos cura, libertação, nós recebemos a evidente manifestação do poder de Deus. Lá em Tiago, capítulo 5, não fala isso? Olha, aqueles que estiverem enfermos, os presbíteros, os diáconos vão lá, vão orar, vão ungir o enfermo. E essa oração que é feita com fé vai ter resultado. Isso, irmãos, acontece no meio da congregação. É onde Deus se manifesta. Na igreja há perdão de pecados, há renovo da fé. Nela nós aprendemos em prática, praticando, vivendo a comunhão, a fé, o amor. Isso só acontece, irmãos, por um propósito, porque Cristo, lá atrás, Ele nos deu esse entendimento, Ele plantou essa semente, Ele cultivou e Ele trouxe até os dias de hoje. Porque é algo importante, porque é onde a gente precisa ser tratado, é onde a gente precisa conhecer e aprender. Inclusive a palavra igreja, ela tem uma característica... se você for entender mesmo essa palavra lá na origem dela no grego, está falando que igreja significa chamados para fora. Chamados para fora. E isso é o que está falando lá em João, palavras do Senhor Jesus, lá em João 15, no verso 16. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. É bom frisar aqui que o Senhor está falando, eu vos escolhi a vós, e vos designeis para irdes e dardes fruto. Em outras palavras, o Senhor te chamou para que você possa ir e dar fruto. Que fruto é esse? É tudo que você tem aprendido aqui. A igreja é um lugar em que você se sente à vontade, que você pode abrir o seu coração, porque Deus, Ele te ouve, Ele te recebe. E isso que você aprende aqui, você vai e cultiva no seu lar, você cultiva no seu trabalho, você cultiva com a sua família. É um lugar em que a gente aprende. É um lugar em que a gente está em comunhão e Deus ali, Ele vai falar e vai trabalhar conosco aquilo que Ele bem quer.
não é sempre do mesmo jeito, não é sempre da mesma forma, não é sempre na mesma programação, não é sempre do jeito que a gente espera, mas é aquilo que a gente precisa ouvir, é aquilo que a gente precisa ser tratado. Aqui é um lugar onde o Senhor está nos levando a esse processo de santificação. E para terminar, eu queria pedir os irmãos para se colocarem de pé, e nós vamos ler. Agora eu vou mudar de versão, vou para Nova Almeida atualizada. Nós vamos lá no Salmo 133. Salmo 133. A palavra do Senhor, esse é um salmo de Davi, amém? A palavra do Senhor está falando assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Irmãos, quando o salmista aqui está falando, é como um óleo precioso que desce a barba de Arão, é um óleo, é uma unção que vem ali sobre aquele sacerdote, é aquela unção preciosa que vem da parte de Deus. Quando ele está falando aqui orvalho de Hermon, orvalho é como se fosse uma nuvem com chuviscos, assim, uma garoa bem fina. É como aquela garoa que vem para refrescar ali. Quando ele está falando o orvalho de Hermon, que vem para os montes de Sião, é como se fosse ali aquela garoa que vem chegar em Sião para refrescar aquela mata, aquela vegetação. É como se fosse um refrigério de Deus para nós. E a palavra do Senhor, ela é clara. Como é bom que os irmãos vivam em união, porque é ali que o Senhor ordena a sua bênção. É ali que Ele ordena a sua bênção. É na comunhão dos irmãos. É ali que Ele traz o refrigério para a sua vida e para o seu coração. É ali que Ele traz a unção preciosa que é só Deus que pode te entregar. É ali que você se apresenta diante de Deus e fala: Deus, eu preciso de uma direção e de um caminho para a minha vida, eu preciso de uma luz, eu não tenho noção do que fazer. E Deus fala: olha, é aqui que eu estou ordenando a minha bênção na sua vida. É aqui, é onde Deus vem e manifesta a sua presença, é onde Deus fala, é onde Deus cumpre o propósito dele. Então eu queria convidar os irmãos para fazerem parte dessa igreja. Eu queria convidar os irmãos para serem pessoas atuantes, para serem pessoas que recebam a palavra e levem, para serem pessoas que cultivem esse amor na vida desses que estão aqui à volta, a serem pessoas que vão, que abraçam, que declaram uma palavra profética, pessoas que vão e que declaram amor, que se dispõem a ajudar esses que estão à nossa volta, vocês que estão aqui, porque é o alicerce que Deus já instituiu nessa igreja, que é o amor, é o alicerce que Ele já colocou em nossos corações. É isso que Ele está nos orientando hoje, a vivermos em comunhão, em união, em amor, porque é dessa forma que Ele vai ordenar a bênção sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por aprendermos mais de Ti. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nos trazer um ensinamento hoje sobre a Tua igreja, Pai. Obrigado pelo Senhor nos trazer, ó Deus, essa revelação maravilhosa. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que é aqui que o Senhor fala conosco, que é o lugar, ó Pai, no qual nós somos tratados, é um lugar no qual nós somos transformados, é o lugar no qual o Senhor opera mesmo no meio da sua igreja, milagres, maravilhas, é onde o Senhor ordena a sua bênção. Mas hoje nós aprendemos, Senhor, que nós precisamos ser essas pessoas atuantes, nós precisamos participar, nós precisamos nos dispor. Nós entendemos, Senhor Deus, que nós fazemos parte dessa igreja e que o Senhor quer falar é conosco, é comigo, é no meu coração que o Senhor quer ensinar o amor, é no meu coração que o Senhor quer frutificar essa semente, é para ajudar o meu irmão que está aqui do meu lado,
é para ajudar esses que estão aqui, Senhor. É para fazer da minha vida, Pai, um altar no qual o Senhor possa fluir, o Senhor possa falar, o Senhor possa, ó Deus, interagir com esses que estão aqui à volta. Senhor Deus, nós cremos, Pai, que a sua palavra é vida, que a sua palavra ela traz sim abundância e novidade de vida para nós, que ela se renova todos os dias, Senhor. Então coloca essa palavra no coração da tua igreja, Senhor Deus, para que seja vida, para que dê fruto, para que onde elas entrarem, Senhor, que elas levem o reino do céu, onde elas entrarem, Senhor Jesus, que elas levem esse amor, que elas levem, ó Pai, um pouquinho do Senhor para aqueles que precisam, Senhor Deus, que a gente possa aprender a viver em amor, em comunhão, que o Senhor ordene a sua bênção sobre esta igreja, sobre a tua igreja, Senhor, sobre nós que temos te buscado, Senhor Deus, sobre nós que temos pedido a orientação do céu, Pai. Nós pedimos a Ti em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa ser o Deus, o cabeça, possa ser, ó Deus, quem conduz os nossos passos, o nosso caminho. E Senhor, se em algum momento a gente tiver alguma dúvida, que a gente tenha um coração sensível para orar ao Senhor, para pedir ajuda aos nossos irmãos, para pedir ajuda, ó Pai, na Tua igreja, que nós sabemos que é o lugar que nós podemos nos sentirmos à vontade, que é o lugar que a gente pode abrir o nosso coração, que é o lugar que a gente pode, Senhor Deus, ter um encontro sincero e verdadeiro contigo. Senhor Deus, que o nosso coração seja um altar verdadeiro para Ti, Senhor, que a gente possa ter esse entendimento em nossas vidas, Pai. Nós Te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Amém.